Imagine que após uma tragédia, uma criança acaba ficando na sua casa. Agora imagine que um tempo depois essa criança fala que uma figura negra está perseguindo ela. É isso que nós vamos ver na parte 2 de Os Contos de Horror de Mimi. Se você não viu a parte 1, vou deixar o link dela aqui embaixo. Não é tão importante que você veja a parte 1, mas é interessante para você ver os outros contos que acompanham a personagem Mimi. Então, se você não quiser que uma figura negra também te persiga, eu digo para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que vocês estão achando da história até aqui. Também comenta qual foi a história que você mais gostou até agora. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com uma mulher morrendo tacando fogo nela mesma. Um tempo depois, nós vemos a protagonista Mimi voltando para a casa dela, dos pais dela, onde ela percebe que tem uma garotinha ali que está junto da irmã dela, que chama Kei. A irmã da Mimi, a Hana, ela fala que elas vão ficar cuidando por um tempo da Kei. O problema é que por algum motivo a Kei ela não gosta de ficar sozinha, então quando a Hana se afasta, ela pede para Mimi cuidar da Kei. O estranho é que a Kei não deixa a Mimi em paz, até quando a Mimi vai pro banheiro, aquela garota fica chorando para ela não deixar ela sozinha. Um tempo depois, a Mimi ela vai até a loja dos pais dela, que é tipo uma padaria, e ela comenta que a Kei não deixa ela em paz, ela não larga a Mimi por nada. Só que por ser uma reinauguração ali na loja dos pais dela, os pais dela falam que eles não estão tendo tempo de ficar cuidando da Kei, então é pra Mimi fazer isso. E eles reparam que por algum motivo tem uma sujeira no rosto da Kei. Um tempo depois, a Hana, ela percebe que alguém entrou ali, passou pela casa com os pés sujos, porque tem marcas de passos na casa. Só que ninguém ali tá com os pés sujos, com o sapato sujo, então isso é bem estranho. Acontece também que pelo fato da Kei estar grudada na Mimi, a Hana começa a sentir um pouco de ciúmes por causa disso, então ela começa a brigar com a Kei. Os pais da Mimi então contam que aconteceu uma tragédia, a mãe da Kei acabou falecendo. Enquanto o pai dela tá meio que arrumando as coisas do lado da mãe dela, a casa dela tá bem bagunçada, ele pediu para eles ficarem cuidando dela. Um tempo depois, a Mimi vai dormir junto com a Kei, e é quando a Mimi decide perguntar por que a Kei não solta ela de jeito nenhum, não deixa ela em paz. E é quando a Kei fala que tem uma pessoa negra que está perseguindo ela e que se ela ficar sozinha, ela vai ficar sozinha com aquela figura negra e que isso assusta ela demais. A Mimi, enquanto ela está conversando com a Kei, ela repara que apareceu uma mancha na cara dela, como se fosse uma mão ali. Um tempo depois, a Kei acaba dormindo e a Mimi vai até a loja dos pais dela. E quando a Mimi conta sobre essa tal figura negra que acompanha a Kei, os pais dela ficam chocados, porque a mãe dela morreu queimada, só que a Kei não sabe dessa informação. A Mimi ela fica aterrorizada com isso e ela volta pro quarto, só que quando ela abre a porta, o quarto tá totalmente negro e tem uma figura negra perto da Kei. Na hora que a Kei vê aquela figura, ela acaba se assustando e correndo para os braços da Mimi, e essa figura negra começa a ir na direção dele, só que agora não é mais uma sombra, é literalmente uma pessoa carbonizada. Quando os pais da Mimi chegam ali por causa dos gritos, eles não escutam ninguém. A Mimi ela fala que eles precisam tomar uma providência, eles não podem ficar com essa sombra perseguindo a menina e fingindo que nada está acontecendo. Então eles decidem chamar um sacerdote para exorcizar aquele espírito. No começo, o pai da Mimi estava totalmente cético com relação a isso, só que quando aquele sacerdote fez o primeiro movimento, ele viu de fato pela primeira vez aquela sombra. Aquele sacerdote ele começou a exorcizar esse espírito negro e a Mimi comenta que ele ficou numa luta insana com relação a esse espírito por mais ou menos 5 horas, até que ele realmente conseguiu exorcizar ele. Depois de ter exorcizado, um tempo se passou e o pai da Kei acabou buscando ela e ela fala que depois disso a Kei virou uma garota feliz e alegre. Um tempo depois, nós vemos a Mimi conversando com o Naoto e a amiga dela, a Misa. Tanto a Mimi como o Naoto, eles começam a ter uma discussão porque a Mimi tá falando sobre esse negócio do lado oculto do mundo, dessas coisas paranormais, só que o Naoto é um tanto cético com relação a isso, então ele acha que essas coisas não existem.
Os dois acabam discutindo por conta disso, tanto que a Mimi até decide romper o relacionamento com o Naoto. Ela começa a conversar só com a Misa, e a Misa fala que ela acredita nessas histórias de sobrenatural, das coisas místicas, e que ela não só acredita, como ela tem uma coisa interessante para mostrar para Mimi. Ela leva a Mimi até o local onde era a casa dos avós dela, que estava em um processo de demolição. Acontece que durante esse processo, eles descobriram que no subsolo da casa tem meio que um quarto subterrâneo. Só que não tem nada lá, é apenas um quarto vazio, só que tem uma estranha mancha de cor carmesim na parede. Ela fala que o estranho é que quando eles estavam demolindo, o avô dela encontrou aquele local. Ele não soube explicar por que aquilo estava ali, porque quando ele comprou ele não tinha construído aquilo, mas ele acreditava que aquele quarto era um quarto para fazer meio que uma espécie de oração, essas paradas, então ele decidiu não demolir aquele quarto. Só que o estranho é que um dia ele simplesmente acabou sumindo depois que foi para aquele quarto subterrâneo. Eles procuraram o avô da Misa por um bom tempo, só que eles não encontraram. E foi quando dessa vez a avó da Misa decidiu ir para aquele quarto e ela também acabou desaparecendo. Sem entender nada, a Misa junto com o tio dela decidiram descer lá. E ele falou que tinha alguma coisa a ver com aquela marca carmesim na parede. Então ele fala para a Misa sair de lá e deixar ele trancado ali por um tempo. E da mesma maneira, o tio dela também acabou desaparecendo. Um tempo depois, a Misa, ela tá na escola junto com a Mimi e ela fala que ela fez uma descoberta super interessante sobre aquele quarto. E que ela fala que ela só vai poder explicar para a Mimi indo até lá. Depois da aula, as duas vão até lá. E quando a Misa abre a porta para aquele quarto, a Mimi pergunta o que ela fez de descoberta. E é quando a Misa acaba empurrando a Mimi lá embaixo, falando que ela pede desculpa, só que é a única maneira de saber o que está acontecendo. Ela também tira a escada, o que impossibilitaria a Mimi de sair de lá. A Mimi então fica presa e ela começa a pedir ajuda. E é quando ela repara que aquela mancha carmesim na parede começou a aumentar de tamanho. Enquanto isso, nós vemos a real intenção da Misa, que como a Mimi rompeu o relacionamento com o Naoto, ela começou a meio que tentar jogar um certo charme nele, falar que sempre gostou dele, só que o Naoto ele percebe que tem alguma coisa errada, é como se ele sentisse que alguém está precisando de ajuda. Enquanto isso, naquele quarto, a Mimi está totalmente desesperada, porque quanto mais aquilo cresce e começa a tomar conta daquele quarto, ela sente que é como se estivessem drenando a força dela. E é quando aquela mancha vai quase tomar conta de todo o quarto que o Naoto aparece ali e acaba salvando a Mimi daquele local. A Mimi pergunta como que ele achou ela, ele fala que ele não sabe explicar, mas ele meio que sentiu que ela estava precisando de ajuda. E ela vê que a Misa também está ali, só que dessa vez ela está chorando bastante. A Mimi conta que ela nunca mais viu a Misa depois disso, e ela até acredita que ela entrou naquele quarto justamente para desaparecer. A história começa com a Mimi indo para a casa dela por uma trilha que ela sempre fez. O estranho é que dessa vez tem uma placa ali, e a Mimi sente que dessa placa a sombra dela é como se fosse de uma pessoa. A Mimi fica totalmente assustada com isso e ela acaba fugindo de lá. Depois de um tempo ela volta acompanhada do Naoto. Quando ele vai até aquela placa junto com a Mimi, de fato, não tem nada ali. A história começa com um grupo de crianças entrando em uma casa mal assombrada que tinha ali onde eles moravam. E quando eles estão entrando, vendo os cômodos, eles veem que tem uma porta caída no chão e tem alguma coisa debaixo daquela porta, como se tivesse cabelo, uma coisa assim, uma mancha preta, uma parada dessas. Só que quando um dos garotos vai levantar aquela porta, sai um som terrivelmente bizarro, o que faz com que todos fujam de lá. Os anos se passam e nós conhecemos a protagonista, a Sakurai. A Sakurai, ela trabalha como uma mulher que organiza eventos assustadores. É como se fosse, por exemplo, a noite de terror do Play Center, é algo parecido com isso. Eles trabalham fazendo essas paradas. Ela está conversando com um amigo dela, o Takeda, e eles estão falando sobre esses negócios, eventos deles. E é quando eles estão transportando uma carga para esses eventos que a Sakurai percebe que tem um som estranho vindo lá de trás. Só que ele fala que ele trabalha com coisas assustadoras, então obviamente alguns dos equipamentos deles fariam alguns sons assustadores.
Eles chegam até o local onde eles trabalham, estão tendo uma reunião sobre como deixar o evento mais assustador possível, só que ninguém tem uma ideia tão boa para aplicar. E é quando ela tem essa ideia justamente de colocar uma porta que supostamente teria alguma coisa assustadora lá embaixo. E todo mundo acaba curtindo bastante a ideia. Eles pedem então para ela escrever como seria mais ou menos o design dessa porta, ou todo o design daquele quarto onde essa porta vai estar. Eles vão levar para o homem que cria o design dessas coisas para ele, o Arakawa. Tanto a Sakurai como o Takeda, eles vão até o Arakawa para falar sobre isso, e quando ela só dá o esboço, os detalhes das coisas, o Arakawa ele fica bastante empolgado com isso. Na volta, o Takeda pergunta de onde que ela tirou essa inspiração para esse quarto assustador, e ela comenta que justamente era ela na infância que ela presenciou uma coisa parecida com isso. Um tempo depois, ela está tentando reproduzir aquele som assustador que ela ouviu na infância, só que não importa o quanto ela tente, ela não consegue reproduzir nem metade daquele som de tão assustador que aquilo era. É quando o Takeda ele aparece lá no trabalho dela e fala que o Arakawa ligou falando que já está pronto aquela porta e aquela criatura que supostamente estaria debaixo dela. Quando eles chegam lá, eles encontram o Arakawa totalmente alucinado, falando que aquela é a obra-prima que ele já criou. Eles acham isso bastante estranho, porque de fato ele já era meio doido, só que ele parece que ficou ainda mais doido trabalhando nesse projeto. E quando eles estão indo para o local onde eles vão montar o evento, eles acabam ouvindo um som assustador no vagão daquele caminhão, o que faz com que o Takeda se distraia um pouco. E quando ele olha para frente, tem outro caminhão vindo na direção dele, o que faz com que o Takeda perca o controle e acabe capotando aquele caminhão. A Sakurai ela consegue sair ilesa, só que o Takeda acabou morrendo sendo prensado pelo caminhão. Mas o estranho é que ele começou a fazer alguns sons e por algum motivo a Sakurai decide pegar e gravar esse som. Tem todo o velório dele, eles até pensam se eles devem continuar com o evento por conta dessa tragédia em respeito ao Takeda. Só que é quando a Sakurai ela fala sobre isso, sobre esse som que o Takeda fez, e ela mostra para todos ali. O que faz com que, obviamente, todos fiquem indignados. Como que o cara morre e ela decide tirar proveito dessa tragédia para tentar tornar o evento mais assustador? Só que enquanto todos estão julgando ela, o chefe dela acha que eles poderiam usar esse som mesmo assim. Eles montam um evento e nós vemos um casal que está explorando esse evento todo assustador e tal, até que eles chegam no local da porta. Só que quando eles levantam a porta, não só sai um som assustador, como tem uma criatura como se tivesse esmagada ali embaixo. Eles gritam, obviamente, assustada com isso, e a Sakurai e o outro rapaz que estão na produção desse evento, eles percebem que isso não foi um grito qualquer, é como se realmente algo errado tivesse acontecido. Quando eles chegam até lá, tanto esse casal está aterrorizado, como eles também estão sujos de sangue. Aquele homem está totalmente revoltado, ele fala que beleza, é um show de terror ali, só que eles passaram do limite. Só que Só que a Sakurai, ela fala que não tem nada ali embaixo, é apenas um detalhe que eles usaram para fazer aquela mancha que estava embaixo da porta. Só que aquele cara fala que não, realmente tinha um ser ali embaixo. Só que esse ser acabou fugindo de lá. E a Sakurai fala que depois desse evento, várias coisas bizarras começaram a aparecer naquele show que não estavam programadas. E por conta disso, aquele evento foi cancelado. E é dessa maneira que acaba a história de Os Contos de Horror de Mimi. Os Contos de Horror de Mimi, ele é um mangá muito legal. Se você curte essas histórias baseadas em eventos reais, que realmente aconteceu com pessoas reais, então você vai gostar bastante dessa história. Porque tem histórias que é apenas um mero detalhe. Uma pessoa que viu uma placa e essa placa apareceu num formato bizarro, como é a história da placa. Então, se você gosta dessas histórias supostamente baseadas em fatos reais, então você vai gostar bastante dessa história, porque não só tem uma história bastante assustadora e bizarra, como a arte do Junji Ito deixa a história muito mais interessante. Tanto que nessa edição tem um pós-fácil do Junji Ito, onde ele comenta que lendo esse livro, ele lembrou até mesmo de uma história que ele meio que se identificou, que é de uma história que tem uma casa abandonada, de um porão que ninguém consegue entrar lá, até que um dia entra ou encontra uma coisa bizarra. Até por isso eu fiquei com bastante vontade de ler esse livro, então eu enfatizo, Darkside, por favor. A Mimi é aquela clássica personagem que ela vê vários eventos bizarros, mas ela meio que, beleza, aconteceu um evento bizarro aqui, tá, tranquilo, agora bola pra frente, vida que segue. Ela não deixa tanto isso afetar ela, ou pelo menos ela não demonstra.
O Naoto eu acho o personagem bastante interessante, porque mesmo ele presenciando alguns eventos com a Mimi, mesmo sendo uma parada bastante bizarra, ele se mantém estético, até porque as supostas coisas bizarras que ele viu são coisas que tem uma explicação plausível. As mudanças das lápides foi um cara louco que fez, e a menina simplesmente prendeu a Mimi em um quarto secreto ali pra poder, sei lá, roubar o Naoto da Mimi. Então não é uma coisa parecida com o Uzumaki, por exemplo, que a Kiri ela vê vários eventos bizarros, só que ela parece que nem dá tanta bola para essas coisas bizarras que estão acontecendo, ela só vai meio que cair na real lá pro final da história. Então é até uma coisa bastante interessante. Não é como se o Naoto fosse aquele personagem idiota de filme de terror, que ele não acredita até quando dá merda ele morre. Ele tem um motivo para não acreditar, para ser cético com relação a essas coisas, porque tudo que ele presenciou tem uma explicação. Se vocês curtirem esse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, comentar aqui o que vocês acharam desse vídeo, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.